Olá, irmãos, graça e paz. Queria compartilhar um texto da palavra do Senhor contigo. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esses dias nós temos observado, e foi transmitido pela internet, algumas pessoas desprezando outras porque são pobres. E muitas vezes por causa do estudo, porque não sabe, é um semi-analfabeto, ou porque a cor da pele dele é diferente, ou então é porque é da família tal versus a família tal. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina outra coisa. É interessante pensarmos como os nossos irmãos do Novo Testamento viviam, logo após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que eles se amavam, e isso chamava a atenção daquelas pessoas que viviam ali. O tipo de amor prático, um amor que se doava, chamava a atenção, e as pessoas queriam pertencer a esta nova religião, ou essa nova forma de pensar em Deus e se aproximar de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque todas as nossas ações trazem consequências. E da mesma maneira, se nós amarmos com amor verdadeiro, trará implicações. Se você olhar para esse texto, Tiago está escrevendo para aqueles judeus que se converteram e estavam fora de Jerusalém, e ele, preocupado com a vida cristã que esses homens e mulheres, que agora irmãos na fé, estavam vivendo longe, sem provavelmente um apóstolo lá para direcioná-los, ele escreve esta carta para ajudá-los a entender o caminho de Deus e a viver de acordo com a vontade do Senhor. E quando chega aqui no capítulo 2, ele faz algumas
afirmações sobre o que este amor traz como consequência, né? A primeira coisa é que se você amar verdadeiramente como Cristo ensinou a gente, como os apóstolos ensinaram a igreja, você, assim como todo mundo, terá que tratar todas as pessoas de forma igual. É muito interessante. Não pode fazer acepção de pessoas. Eu e você, como filhos e filhas de Deus, não podemos fazer acepção de pessoas. Quer seja por status, quer seja por dinheiro, quer seja por qualquer razão. Não podemos fazer acepção de pessoas. Aqui, particularmente nesta carta, Tiago está falando daqueles ricos. Ele está falando de pessoas que tinham dinheiro, tinham influência e de alguma forma estavam oprimindo o povo de Deus. Nós não sabemos exatamente o como, mas a verdade é que isso estava acontecendo. E ele diz que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós nos colocamos no lugar de juízes e julgamos as pessoas, muitas das vezes porque ela é de uma forma ou pensa diferentemente de nós, o partido político que ela professa ou que ela gosta é diferente daquele que nós gostamos, das nossas convicções, ou mesmo por causa de questões de futebol e seja lá por quê, você se coloca como juiz sobre o outro e o julga, e isso só Deus pode fazer, porque Deus conhece o coração e não apenas a aparência, e não apenas por causa de uma atitude ou de outra superficialmente. Então, o Senhor está nos ensinando através de Tiago que o amor verdadeiro se revela no tratamento de todas as pessoas de forma, sem ser por acepção, de forma igual. E é muito importante porque às vezes nós acabamos dando um mau testemunho quando nós tratamos pessoas diferentes. Na carta aqui, Tiago diz que quando entra duas pessoas na sua igreja e você trata elas diferente porque elas estão vestidas diferente, ou que você as conhece, uma de uma família nobre e outra de uma família simples, modesta, e você trata diferente, isso é um mau testemunho. Então, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor que todo ser humano precisa ser tratado de forma igual. E Tiago fala também que quando nós pensamos no amor verdadeiro, o amor que Jesus nos ensinou, além de tratarmos as pessoas de forma igual, né, sem acepção, nós precisamos também entender a vontade de Deus. Porque Deus nos deu a sua lei para nos proteger, para nos guardar. Então, quando você entende este amor, você entende esse cuidado, você vai começar a andar nos caminhos de Deus por amor a Deus, como resposta a este amor. Você ama porque Ele te amou primeiro. E Tiago diz, e ele vai citar aqui nesse texto, a lei de Moisés. Ele vai dizer que a lei não é composta de vários elementozinhos. Ela é a lei. Ela é a lei. Então, não é para você fazer uma somatória e fazer uma espécie de saldo médio. Não. Se você é guardador da lei, então você vai cumprir toda ela. Não adianta você escolher algumas para você cumprir e outras que você vai não cumprir. Tiago está nos ensinando que quando você quer entender a vontade de Deus e quer fazer a vontade de Deus na sua vida, você faz aquilo que Deus mandou você fazer. Por isso ele vai usar aqui um termo interessante que ele vai chamar de lei da liberdade. A lei da liberdade nos dá a condição, através do Espírito Santo,
de cumprirmos a lei, porque na verdade nós queremos é servir ao Senhor de todo o nosso coração. E se você pode escolher, você vai escolher servi-lo, fazer a vontade dele, usar de misericórdia. Não sei se você consegue entender, mas a graça do Senhor é derramada sobre o nosso coração de forma tão abundante para a gente poder compartilhar com outras pessoas que ainda não a conhecem. Isso é importante a gente perceber que essa lei que nos guarda é para nós ajudarmos o outro. Dos 10 mandamentos, 6 mandamentos têm a ver com o nosso próximo. Só 4 têm a ver com o nosso Deus. Mas é claro que esses 6 são em resposta ao mandamento do Senhor. Então você, por obediência ao Senhor, você trata bem o seu próximo. Você cuida, você não mata, você não adultera, você obedece os seus pais, honra os seus pais, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com o mandamento do Senhor, para que nós possamos viver bem em sociedade. E é maravilhoso pensar que Deus está cuidando de nós, para nos livrar até mesmo de nós mesmos, do nosso egoísmo. E Ele então propõe, através da sua palavra, que ao entender a vontade de Deus, nós vamos praticá-la através da misericórdia, repartindo a graça, cuidando uns dos outros, percebendo, de repente você e eu conseguimos perceber a falha do outro, em vez de espalharmos isso, nós o ajudamos a superar. Tem gente que é menos favorecida que nós. Por que não ajudar? Isso seria uma forma de tratar todo mundo igual. E o Senhor, através de Tiago, está nos ensinando que se nós queremos servi-lo, precisamos aprender a viver em sociedade. Tratar todo mundo igual. Os nossos irmãos na fé e aquelas pessoas que não são nossos irmãos na fé. Cuidar deles, ajudá-los. Porque às vezes eu acho que nós fazemos uma acepção. Se é nosso irmão, é de um jeito. Se não é nosso irmão, é de outro jeito. Menos, não podemos fazer isso. São criaturas de Deus. Criados para a glória de Deus. Então, nós como servos, cuidaremos uns dos outros. Tomara que Deus nos abra a mente, abra o nosso coração, para vivermos esta verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça. Nós sabemos que não merecemos porque somos pecadores e somos, além de pecadores, somos egocêntricos. Queremos o nosso próprio prazer. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a vermos no outro a Tua imagem e semelhança. E assim como o Senhor teve graça para conosco, usou de misericórdia, e nos amou, que nós também usemos da Tua graça, usemos da Tua misericórdia e também amemos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos um bom testemunho, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, amando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.